Psicocibernética, uma nova maneira de dar mais vida à sua vida. Nenhum retiro é tão repousante para o homem como o que encontra na própria alma. Oferece, pois, a ti mesmo constantemente esse retiro e renova-te aí. A autoimagem é a chave da personalidade humana e do comportamento humano. Mudemos a autoimagem e mudaremos a personalidade e o comportamento. Liberte sua personalidade. Há milênios que um homem, dos maiores entre os que foram grandes neste mundo, nos legou a máxima do conhece-te a ti mesmo. Através dos séculos, os homens sempre reconheceram a plena validade desta asserção, mas nem sempre souberam como pô-la em prática. Mesmo tendo consciência de sua universal e perene validade, nem sempre tiveram a capacidade de pôr em efetiva prática aquela verdade. Baseado na sua teoria da autoimagem, o Dr. Maxwell Maltz desenvolve todas as ideias e potencialidades latentes no conhece-te a ti mesmo, pois parte da constatação de que a libertação da personalidade, que acaba sendo a chave para a libertação de cada um, tem de partir, antes de mais nada, de um conhecimento do que somos, de nossas imperfeições, justamente para que elas possam ser superadas. Superá-las equivale a nos libertarmos de toda uma ganga que entrava o pleno desenvolvimento de nossa personalidade. E uma personalidade que não se liberta, que não se afirma, está condenada à estagnação, ao retrocesso, num mundo cheio de desafios e competições do século XX. Eis, portanto, o livro que diz o que é a psicologia da autoimagem, o retrato mental que cada um faz de si mesmo e como fazê-la sua melhor auxiliar na vida, e mostra que há em você um mecanismo automático de sucesso. Você estabelece seus objetivos, ele o guiará na direção deles, de maneira automática, permanente e constante. As mudanças que isso operará em você, em suas aptidões, sua saúde, seu bem-estar são surpreendentes. Em suma, você começa realmente a viver cada dia com animação e vigor, na certeza de que seu mecanismo automático de atingir objetivos funciona sem descanso, suave e eficientemente, guiando-o na direção certa, seja qual for seu campo de atuação, seja qual for o seu objetivo. Tudo o que você precisa saber para acrescentar mais vida à sua vida lhe é dado neste livro tão simples quanto prático. Leia-o e descubra como poderá em pouco tempo transformar o que você é e todo o seu futuro. Prefácio. O segredo de como usar este livro para transformar a sua vida. A descoberta da autoimagem, a imagem mental que o indivíduo faz de si mesmo, representa um avanço na psicologia e no terreno da personalidade criadora. Faz mais de 10 anos que se reconheceu a importância da autoimagem, contudo, pouco se tem escrito a respeito dela. E o que é curioso, não porque a psicologia da autoimagem não tenha surtido resultados, mas porque deu resultados assombrosos. Como disse um de meus colegas, hesito em divulgar minhas descobertas, principalmente para o público leigo, porque se eu apresentasse alguns de meus casos e descrevesse as espetaculares melhorias em personalidade que observei, seria acusado de exagero ou de pretender criar um culto, quando não de ambas as coisas. Eu também sinto igual espécie de hesitação. Qualquer livro que pudesse escrever sobre este assunto seria provavelmente olhado com estranheza por alguns de meus colegas. Em primeiro lugar, porque de certa forma não é usual que um especialista em cirurgia plástica escreva livros sobre psicologia. Depois, porque determinados setores provavelmente considerariam mais estranho ainda sair alguém do estreito dogma, o sistema fechado da ciência da psicologia, e procurar respostas sobre o comportamento humano nos terrenos da física, da anatomia e da nova ciência da cibernética. Minha réplica a tais objeções é que todo médico que faz cirurgia plástica é e deve ser um psicólogo. Quando alteramos as feições de um homem,
quase invariavelmente alteramos o seu futuro também. Mudemos sua imagem física e quase sempre mudaremos o homem, sua personalidade, seu comportamento e, algumas vezes, seus dons naturais e aptidões. A beleza não está à flor da pele. O especialista em cirurgia plástica não altera simplesmente o rosto da pessoa. As incisões que faz vão além da superfície da pele. Elas frequentemente atingem a psique também. Há muito tempo percebi que esta é uma enorme responsabilidade e que era meu dever para com meus clientes e comigo mesmo conhecer alguma coisa do que estava fazendo. Nenhum médico responsável se abalançaria a uma prática extensiva de cirurgia plástica sem conhecimento especializado e intenso treinamento. Sou por isso de opinião que se a alteração do rosto de uma pessoa significa igualmente a alteração de seu íntimo, compete-me a responsabilidade de adquirir conhecimentos especializados nesse terreno também. Malogros que conduzem à vitória. Num livro anterior, escrito há cerca de 20 anos, Novos Rostos, Novos Futuros, publiquei como que uma coleção de casos em que a cirurgia plástica, em especial a do rosto, abriu as portas a uma nova vida para muitas criaturas. Fiquei entusiasmado com meus êxitos a este respeito. Mas, tal como Sir Humphrey Davy, aprendi mais com meus insucessos do que com minhas vitórias. Alguns pacientes não mostraram nenhuma alteração em sua personalidade depois da operação. Na maioria dos casos, a pessoa que teve corrigido pela cirurgia um rosto manifestamente feio ou algum traço esquisito, experimenta quase imediatamente, em geral dentro de 21 dias, um aumento do respeito próprio e da autoconfiança. Mas, em alguns casos, os pacientes continuaram a experimentar sentimentos de inferioridade. Em suma, esses pacientes fracassos continuavam a se sentir e comportar, tal como se tivessem ainda um rosto feio. Isso me indicou que apenas a reconstrução da imagem física não era a verdadeira chave das mudanças da personalidade. Havia algo mais que era geralmente influenciado pela cirurgia facial, mas às vezes não era. Quando esse algo mais não era reconstruído, a pessoa permanecia a mesma, embora seus característicos físicos fossem radicalmente diferentes. O rosto da personalidade. Era como se a própria personalidade tivesse um rosto. Este rosto da personalidade, não físico, parecia ser a verdadeira chave da mudança da personalidade. Se ele permanecesse com marcas de cicatrizes, desfigurado, feio ou inferior, a própria pessoa passava a agir de maneira correspondente, independentemente das mudanças havidas em sua aparência física. Se esse rosto da personalidade pudesse ser reconstruído, então a própria pessoa mudaria, mesmo sem a cirurgia plástica. Desde que comecei a explorar essa área, descobri mais e mais fenômenos que confirmaram o fato de que a autoimagem ou retrato que cada um faz de si mesmo era a verdadeira chave da personalidade e do comportamento. A verdade está onde a encontramos. Sempre acreditei que se deve ir aonde for necessário para encontrar a verdade. Quando resolvi me especializar em cirurgia plástica, faz muitos anos, os médicos alemães estavam bem mais adiantados que os dos demais países neste terreno. Fui, pois, para a Alemanha. Em minhas pesquisas sobre a autoimagem, tive também que cruzar fronteiras, embora invisíveis. Se bem que a ciência da psicologia reconhecesse a autoimagem e seu papel-chave no comportamento humano a respeito da psicologia às perguntas: de que maneira a autoimagem exerce sua influência? Como cria ela uma personalidade? O que acontece no sistema nervoso humano quando se altera a autoimagem? A resposta era, invariavelmente, de algum modo. Encontrei a maioria de minhas respostas na nova ciência da cibernética, que devolveu à teleologia um respeitável conceito na ciência.
Não deixa de ser estranho que a nova ciência da cibernética nascesse dos trabalhos de físicos e matemáticos, antes que de psicólogos, sobretudo quando temos em mente que a cibernética se relaciona com a teleologia, conjunto das especulações aplicadas à noção de finalidade dos sistemas mecânicos. A cibernética explica o que acontece e o que é necessário no comportamento pré-determinado das máquinas. A psicologia, com todo o seu decantado conhecimento da psique humana, não tinha resposta satisfatória para uma situação tão simples e deliberada como, por exemplo, como é possível para um ser humano pegar o cigarro da mesa e levá-lo à boca? Foi um físico que encontrou a resposta. Os proponentes de muitas teorias psicológicas eram, de certo modo, comparáveis aos homens que especulavam sobre o que havia nos espaços siderais e em outros planetas, mas não sabiam dizer o que havia em seus próprios quintais. A nova ciência da cibernética tornou possível um importante progresso na psicologia. A mim não cabe mérito nesse progresso, a não ser o de o ter reconhecido. O fato de esse avanço nascido do trabalho de físicos e matemáticos não deve surpreender-nos. Toda novidade em ciência nasce quase sempre fora do sistema. Qualquer novo conhecimento deve usualmente partir de fora, não dos especialistas, mas de algum leigo na matéria. Pasteur não era médico. Os irmãos Wright não eram engenheiros aeronáuticos, mas mecânicos de bicicleta. Einstein não era físico, mas matemático. No entanto, suas descobertas no terreno da matemática revolucionaram todas as teorias já muito aceitas da física. Madame Curie não era médica, mas física, e contudo trouxe importantes contribuições para a ciência médica. Como você pode aplicar este novo conhecimento? Procurarei neste livro não apenas informá-lo sobre este novo conhecimento no campo da cibernética, mas também demonstrar como você pode aplicá-lo em sua própria vida para atingir objetivos que são importantes para você. Princípios gerais. A autoimagem é a chave da personalidade humana e do comportamento humano. Mudemos a autoimagem e mudaremos a personalidade e o comportamento. Mais ainda, a autoimagem estabelece as fronteiras das realizações individuais. Ela define o que você pode e o que não pode fazer. Expandir a autoimagem é expandir a área do possível. A aquisição de uma autoimagem realista, adequada, parece insuflar no indivíduo novas faculdades, novas aptidões e, literalmente, transformar o fracasso em sucesso. A psicologia da autoimagem não apenas foi comprovada graças aos seus próprios méritos, como também explica muitos fenômenos que desde há muito tempo eram conhecidos, mas que não foram devidamente compreendidos no passado. Por exemplo, existem hoje no campo da psicologia individual, da medicina psicossomática e da psicologia industrial irrefutáveis provas clínicas de que há personalidades do tipo sucesso e personalidades do tipo fracasso, personalidades propensas à felicidade e personalidades propensas à infelicidade, personalidades propensas à saúde e personalidades propensas à doença. A psicologia da autoimagem projeta nova luz sobre o poder do pensamento positivo e, o que é mais importante, explica por que este dá certo com alguns indivíduos e não com outros. Para compreender a psicologia da autoimagem e poder aplicá-la em sua própria vida, você precisa conhecer um pouco do mecanismo que ela emprega para atingir seus objetivos. Há abundância de provas científicas que mostram que o cérebro e o sistema nervoso humanos operam deliberadamente, de acordo com os princípios conhecidos da cibernética, para atingir os objetivos do indivíduo. O cérebro e o sistema nervoso constituem um complicado e maravilhoso mecanismo perseguidor de objetivos, uma espécie de sistema inerente de orientação automática que trabalha para você como um mecanismo de êxito ou contra você como um mecanismo de fracasso,
dependendo de como você, o operador, o opera. A cibernética, que por ironia começou como um estudo de máquinas e princípios mecânicos, está contribuindo muito para restaurar a dignidade do homem como um ser incomparável, dotado de espírito criador. A psicologia, que começou com o estudo da psique ou alma humana, quase acabou por privar o homem de sua alma. Os behavioristas, que não compreendiam nem o homem nem sua máquina e, portanto, confundiam um com a outra, nos afirmavam que o pensamento é um mero movimento de elétrons e a consciência simples reação química. A vontade e a resolução eram mitos. A cibernética, que começou com o estudo de máquinas, não comete tais erros. A ciência da cibernética não nos diz que o homem é uma máquina, mas sim que o homem tem e usa uma máquina. Além disso, ela nos ensina como essa máquina funciona e como pode ser utilizada. O segredo está em experimentar. A autoimagem é alterada, para melhor ou para pior, não apenas pelo intelecto ou pelo conhecimento intelectual, mas também pela experiência. Intencionalmente ou não, você desenvolveu sua autoimagem graças à sua experiência criadora no passado. Você pode alterá-la pelo mesmo processo. Não é a criança a quem se ensinou a respeito do amor, mas aquela que experimentou o amor que se transforma no adulto saudável, feliz, bem ajustado. Se o nosso estado atual é de autoconfiança e equilíbrio, isto resultou daquilo que experimentamos e não do que aprendemos intelectualmente. A psicologia da autoimagem elimina também o abismo existente entre os vários sistemas terapêuticos usados hoje, ao mesmo tempo que resolve os aparentes conflitos que há entre eles. Ela fornece um denominador comum para orientação, psicologia clínica, psicanálise e até autossugestão. Não há quem, de uma forma ou outra, não use experiência criadora para desenvolver uma autoimagem melhor. Independente de teorias, é isto o que realmente acontece. Por exemplo, na situação terapêutica empregada pela escola psicanalítica, o psicanalista jamais reprova, critica ou moraliza. Nunca se mostra escandalizado. À medida que o paciente desfia seus receios, seus vexames, seus sentimentos de culpa e seus maus pensamentos. O paciente, talvez pela primeira vez na vida, experimenta a aceitação como ser humano. Ele sente que seu eu tem algum valor e dignidade e chega a aceitar a si mesmo e a fazer de seu eu uma nova opinião. A ciência descobre a experiência sintética. Outra descoberta, desta vez no terreno da psicologia experimental e da psicologia clínica, nos habilita a usar a experiência como método direto e controlado de mudar a autoimagem. Atire um homem na água de ponta cabeça e a experiência pode ensiná-lo a nadar. A mesma experiência pode fazer outro homem afogar-se. O exército faz homens de muitos rapazes, mas não há dúvida de que a caserna produz também muitos psiconeuróticos. Há séculos se sabe que nada tem tanto êxito quanto o êxito. Nós aprendemos a atuar com êxito experimentando o êxito. As lembranças de êxitos passados agem como informações armazenadas que nos dão autoconfiança para executarmos a tarefa que temos em mão. Mas quem só conheceu derrotas, como pode servir-se de memórias de experiências bem-sucedidas no passado? É a situação do jovem, que não conseguia emprego porque não tinha experiência, e não podia adquirir experiência porque não conseguia emprego. Esse dilema foi resolvido por outra importante descoberta, que para todos os fins práticos nos permite sintetizar experiência e literalmente criar experiência e controlá-la no laboratório do nosso espírito. Psicólogos clínicos e experimentais demonstraram, além de qualquer sombra de dúvida, que o sistema nervoso humano não é capaz de distinguir entre uma experiência real
e outra que seja imaginada vividamente e em detalhes. Embora tal afirmação possa parecer extravagante, examinaremos neste livro algumas experiências de laboratório controladas em que esse tipo de experiência sintética foi aplicado de maneiras bastante práticas para aumentar a perícia de atletas no lançamento do dardo e na marcação de cestas no jogo de bola ao cesto. Veremos essas experiências em ação nas vidas de indivíduos que a usaram para melhorar sua capacidade de falar em público, vencer o medo do dentista, conseguir aprumo social, desenvolver a confiança em si mesmos, vender mais mercadorias, aumentar sua perícia no jogo de xadrez e em praticamente todos os outros tipos concebíveis de situações em que se sabe que a experiência traz sucesso. Iremos ver uma impressionante experiência em que dois proeminentes médicos prepararam as coisas de maneira a que alguns neuróticos se sentissem normais e assim foram curados. E, o que é talvez mais importante de tudo, veremos como pessoas cronicamente infelizes aprenderam a apreciar a vida, experimentando a felicidade. O segredo de como usar este livro para mudar a sua vida. Este livro foi escrito não apenas para ser lido, mas para ser experimentado. Você pode adquirir fatos pela leitura de um livro, mas para experimentar, você precisa responder criadoramente aos fatos. A aquisição de informações é em si mesma passiva. A experiência é ativa. Quando você experimenta algo, acontece em seu sistema nervoso e seu mesencéfalo. Novos engramas e padrões neurais são registrados na massa cinzenta do seu cérebro. Este livro foi feito para, literalmente, obrigá-lo a experimentar. Os casos sob medida e pré-fabricados foram aqui intencionalmente reduzidos ao mínimo. Em lugar disso, pede-se que você apresente seus próprios casos utilizando-se de sua imaginação e memória. Não se fez sumário ao fim de cada capítulo. Ao invés disso, pede-se que você anote os pontos que lhe pareçam pontos-chave e que devam ser lembrados. Finalmente, você encontrará, através de todo este livro, coisas para fazer e exercícios práticos que deve executar. São exercícios simples e fáceis, mas precisam ser feitos com regularidade para você tirar deles o máximo proveito. Reserve o seu julgamento durante 21 dias. Não se permita ficar desanimado se nada parece acontecer depois que você começou a pôr em prática as várias técnicas delineadas neste livro para mudar a sua autoimagem. Em vez disso, reserve seu julgamento e continue praticando por um período mínimo de 21 dias. Em geral, é necessário um mínimo de aproximadamente 21 dias para se efetuar qualquer mudança perceptível numa imagem mental. O paciente médio, depois de uma operação plástica, leva mais ou menos 21 dias para se acostumar às suas novas feições. Quando se amputa um braço ou uma perna, o membro fantasma persiste por cerca de 3 semanas. Estes e muitos outros fenômenos comumente observados tendem a mostrar que é necessário um mínimo de mais ou menos 21 dias para a velha imagem mental dissolver-se e a nova se cristalizar. Por conseguinte, você tirará deste livro mais benefícios se obtiver de si mesmo o consentimento de reter seu julgamento crítico pelo menos 3 semanas. Durante esse tempo, não esteja, por assim dizer, a olhar continuamente por cima dos ombros, ou tentando avaliar o seu progresso. Durante esses 21 dias, não discuta intelectualmente com as ideias aqui apresentadas, nem provoque consigo mesmo debates sobre se tais ideias irão dar certo ou não. Execute os exercícios, mesmo que lhe pareçam pouco práticos. Insista em desempenhar seu novo papel, em pensar sobre si mesmo de nova maneira, ainda que ao fazê-lo você se julgue um pouco hipócrita e que sua nova autoimagem se sinta pouco à vontade ou antinatural. As ideias e conceitos contidos neste livro
Você não poderá demonstrá-los nem refutá-los com argumentos intelectuais ou simplesmente conversando sobre eles. Você pode demonstrá-los a si mesmo, executando-os e julgando por si mesmo os resultados. Peço apenas que você retenha seu julgamento crítico e argumentação analítica por 21 dias, de maneira a dar a si mesmo a justa chance de comprovar ou refutar a validade deles em sua própria vida. A construção de uma autoimagem adequada é algo que deve continuar a vida toda. É evidente que não podemos realizar o progresso de toda uma vida num prazo de 3 semanas. Mas você pode, dentro de 3 semanas, experimentar uma melhoria, e às vezes essa melhoria chega a ser espetacular. O que é o sucesso? Uma vez que empregamos em todo o decorrer deste livro as palavras sucesso e bem-sucedido, acho que é importante dar desde já uma definição desses termos. Em minha maneira de empregar essas palavras sucesso ou êxito, nada tem que ver com símbolos de prestígio. A bem dizer, nenhum homem deve procurar ser um sucesso, mas todo homem pode e deve procurar ser bem-sucedido. Quem procura ser um sucesso, no sentido de adquirir símbolos de prestígio e usar certos rótulos, está fadado a ser presa de neuroticismo, frustração e infelicidade. Mas procurar ser bem-sucedido traz não apenas êxito material, como também satisfação, preenchimento e felicidade. Noah Webster define sucesso como sendo a colimação satisfatória do objetivo procurado. A luta criadora em busca de um objetivo que é importante para você como resultado de suas necessidades, aspirações e aptidões fundamentalmente sentidas, e não os símbolos que os outros esperam que você exiba. Traz felicidade ao mesmo tempo que sucesso, porque você está, então, agindo como deve realmente agir. O homem é, por natureza, um ser perseguidor de objetivos. E por ser feito dessa maneira, ele não é feliz se não agir como a providência destinou que ele agisse, lutar por objetivos. Assim, o verdadeiro sucesso e a verdadeira felicidade não apenas caminham juntos, como um aumenta a outra.